Hebreus capítulo 10, versículo de número 26. Abra comigo. Eu estou continuando o estudo sobre o agradar-se de Deus e o agradar a Deus. Falamos sobre o Espírito de Deus, quem lembra? A alma e o Espírito. A diferença da alma e do Espírito. Quem lembra qual a diferença? Versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Então, quando nós falamos isso aqui, nós dissemos que a palavra de Deus, ela divide alma de espírito. Uma coisa que muitas pessoas não entendem, que há uma divisão entre alma e espírito. O espírito é o fôlego, digo, o espírito é o fôlego. E a alma é o pensamento. Então eu tenho que ter o fôlego de vida, que é o espírito, e tenho que ter a minha integridade mental, ou seja, a minha mentalidade se chama alma. Amém? Então, vamos lá. Diga para o seu vizinho o seu nome. Viu que o nome é diferente do outro? Agora, olhe para o seu vizinho e veja se você encontra nele alguma coisa parecida com você. Não? Você sabe por que nós somos diferentes? Porém iguais. Porque somos indivíduos criados por um mesmo ser, chamado Deus. Nós somos diferentes fisicamente e somos diferentes na nossa alma, na nossa mente. Por quê? Porque somos indivíduos feitos por Deus. Mas somos iguais na formatação do ser, porque temos corpo, alma e espírito. Somos iguais nessa questão. Apenas nessa. Mas nos diferenciamos uns dos outros no tocante a nossa integridade pessoal. Cada um tem o seu caráter, tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser, de falar. Cada um tem também o seu biotipo diferente do outro. Amém? Porém, a Bíblia diz que ele veio para salvar o corpo, não foi assim? Não, ele veio para salvar o quê? A alma. Por que a alma? A alma é a nossa essência pensante. Então, quando ele se sacrificou na cruz do Calvário, ele veio mostrar alguma coisa para você que pensa. Teve um cidadão que ele disse essa frase: eu penso, logo existo. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele imaginava que a sua existência baseava-se no fato dele ter um pensamento. A capacidade de raciocínio, de pensamento. Porém, a nossa vida, a vida em si, não tem nada a ver com o que ele disse. Se não, vejamos, uma pessoa que nasce anencéfalo, ou anacéfalo, o nome certo é anencéfalo, né? Ou seja, com o cérebro, sem cérebro ou com o cérebro bem miudinho, né? Bem micro, pronto. Essa pessoa não tem capacidade de raciocínio, concorda? Mas ela está viva. Ela está viva. Então, o que Descartes falou não tem nada a ver com a realidade. Não é porque você pensa que você existe. Você existe independente de pensar. Agora, o que é que você faz com a tua existência tem tudo a ver com o que você pensa. Ontem eu estava numa aula de teologia com um pastor aqui, que é um dos ministradores do seminário teológico da igreja. E ele falou de Immanuel Kant, que eu até me lembrava de outro nome, é Kant, mas não sabia que era Augusto, pensava que era Augusto, nem me lembrava de Immanuel.
Mas não é um nome tão simples, né? Mas na hora não me veio. Então, ele falou de Kant sobre a questão da ética, do ethos. Kant dizia que o certo é certo e acabou-se. E você vai fazer o certo não porque Deus existe. Mas a Bíblia, ela nos mostra, ela é um livro motivador a que eu faça o que é certo. E aí quando Kant vai dizer que eu tenho que fazer o que é certo sem motivação, senão tudo que eu fizer não tem valor, essa para mim, para ele era a ética mais pura, né? Mas para mim não. A mais pura é aquela que me aproxima de Deus. E o que me aproxima de Deus, realmente, é a minha consciência, a minha capacidade de raciocínio. Se eu posso raciocinar e racionalmente perceber que eu devo mudar, porque em mim tem uma vida gerada por Deus, Ele me deu espírito, fôlego, para que eu possa agir de uma maneira saudável. Por que que eu vou viver diferente? Olha o que o texto fala. Vamos ler aí. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso na lei, lá em Deuteronômio, né? Agora, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou ou que pisou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém? Aí ele termina com um versículo que eu quero que você entenda. Diga comigo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, sem dúvida alguma, essa é a tua palavra. Palavra que edifica, palavra que modifica. E a nossa alma, ela só se converte quando ela recebe essa palavra. E para receber essa palavra, Senhor, somente o teu Espírito é que pode nos convencer, porque somos criaturas afeitas a vivermos distantes do Senhor em todos os sentidos, mesmo tendo a tua essência, mesmo tendo sido criados pelo Senhor. Hoje, Pai, de maneira errante, caminhamos nesse mundo e somente a tua graça pode nos conduzir ao refrigério da eternidade. Por isso, agora, em nome de Jesus, nos dá, Pai, um depoimento espiritual trazido pelo Senhor em nosso espírito e nos faz perceber as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve e que não chegou a coração de homem nenhum. Diga amém. Pode sentar. Quando você vê esse texto, você fica pensando assim, mas horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se eu for me guiar pelo que Immanuel Kant falou, não há cristianismo, não há nenhuma maneira servil que eu possa me aproximar de Deus, a não ser que eu, de minha própria vontade e imaginação, eu resolva fazer o que é certo sem nenhum tipo de motivação. Eu fico pensando, mas tudo na vida tem que ter uma motivação. Sim ou não? Tudo. Nós somos
carregados todos os dias por aquilo que nos motiva. Uma pessoa sem motivações, ela simplesmente não vive, ela vegeta. Uma pessoa que não tem alvo, que não tem meta na vida, ela faz o quê? Ela se tranca, ela se fecha. Não é verdade? Você imagina quando você foi namorar com sua esposa, quando ainda era namorado? Qual era a sua motivação de sair de casa? Não era ir buscá-la para passear? Você não fazia todo um arrudeio, né, na sua vida para poder chegar no horário? Quando você começou a comprar as coisas para dentro da sua casa, você sempre, a motivação era ver tudo organizado, né? Nós temos alvos, coisas que são fenótipas, que são estereótipas, que a gente vai assistindo na vida dos outros, que a gente vai vendo numa TV, que a gente ouve numa música, que a gente vê na igreja, que a gente vê na palavra e que a gente vai trazendo para nós. Há um texto que o apóstolo diz, retende o que é bom. Então, tem muitas coisas que são boas e eu tenho que trazê-las, avocá-las para a minha vida, por quê? Porque são motivacionais. Eu tenho que caminhar um caminho que não me seja depressivo, que não me seja angustioso, que eu não tenha que viver nas trevas de mim mesmo, porque eu ando em trevas se eu andar comigo mesmo. Imagine que eu não tendo motivação espiritual nenhuma, não tendo motivação bíblica nenhuma, eu consiga em mim mesmo trazer a verdade. Acho que essa foi a maior alucinação de Kant. Foi pensar que a verdade se estabeleceria na vida de alguém a troco de coisa nenhuma. Todos nós somos impulsionados por alguma coisa. Ou para o bem, ou para o mal. Quem entendeu isso? Agora, você está aqui na igreja. E você está aqui sendo impulsionado para o bem, para o certo, para viver uma vida santa, ilibada. Isso não quer dizer que você é santo, isso não quer dizer que você não tem pecado, mas o motivacional da igreja é este. Você está aqui para aprender a caminhar caminho de santidade. Sem a igreja você não consegue fazer isso, porque você precisa ser conduzido, guiado. Amém? Para isso serve o Espírito de Deus e para isso serve o pastor da igreja. Amém ou não amém? Então, como eu disse no culto passado, o Espírito de Deus, o Ruach Hakodek, se une a mim, ao meu espírito, formando um espírito só, uma fusão, para que eu entenda o que eu estou falando aqui. Para que eu não pense que tudo que eu estou dizendo é fruto da minha imaginação. Porque Jesus, ele falou, todas as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Amém? E o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, foi ele que escreveu o livro de Tiago. O livro de Tiago, aquele Tiago ali, era o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, o apóstolo Tiago. Quando ele escreve, ele diz assim, todo dom perfeito e toda dádiva, tudo que é perfeito, vem do alto, desce do Pai das luzes, onde não há variações, não há dúvidas, não há incertezas. Amém? Então, quando eu entendo que eu preciso ser motivado a fazer o que é certo, o ambiente da igreja, ele é a coisa mais importante que eu tenho que vislumbrar. Porque eu não vou ter essa motivação olhando para as coisas lá de fora. Vou ter? Caminhando com as pessoas do mundo. Eu não vou tê-la. Então, quando eu venho para a igreja, eu estou sendo alvo dessa motivação espiritual. Há muitas pessoas que abstraem a religião dizendo, não, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Isso é uma loucura. É como se você estivesse dizendo, eu tenho luz em mim mesmo. Você não tem luz nenhuma. Você precisa da luz. Amém? Você precisa clarear seus pensamentos. Você precisa de entendimento espiritual. E na igreja, na casa que leva o nome do Senhor, nós somos conduzidos
e induzidos pelo Espírito de Deus, nós somos levados à presença do Senhor. Amém? Ora, quando ele diz que uma pessoa que conheceu a graça, permanecendo no pecado, não resta mais sacrifício, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Por quê? Porque esse é um pecado voluntário. É entendível, é racional que uma pessoa que não conheceu a Deus pratique as obras lá de fora. Mas uma vez que você vem para a luz, uma vez que você vem para a casa de Deus, uma vez que você ouve a palavra, uma vez que você recebe o sagrado ensinamento, a Bíblia diz que não há mais justificativa alguma para que você permaneça nas obras do pecado. Não há porquê você tentar se justificar diante de Deus que você isso, aquilo, que você vive nisso porque você não consegue. Ora, imagine você que a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê em Deus. Amém? Agora, bispo, a minha dificuldade é maior que a sua. A minha tentação é maior que a sua. Até porque o senhor é bispo e eu não sou. Não tem nada a ver. Uma coisa que eu aprendi, que Deus é justo, inclusive nessa índole. Deus é tão justo que na questão do fator resistência, somos todos iguais. Andamos na mesma voltagem. Amém? Ou seja, quando você olhou para o seu irmão, você não viu nada que parece com você. Quando você percebeu que a única coisa que você se parece com ele é nas coisas que você não vê, corpo, você vê que é diferente, mas alma e espírito você não vê. Quando você começa a olhar para aquela pessoa, você até pensa, deve ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa ruim. Quando você caminha com ela, conversa com ela e convive com ela, você começa a perceber a alma dela. Porque o fruto é conhecido pelo quê? A árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Então você começa a entender a alma da pessoa pelo fruto dela. Se a pessoa traz, mente, engana, rouba, briga, entendeu? É preguiçosa, você vai conhecê-la no dia a dia. É a alma dela. É a alma dela. Aí você diz, poxa, que espírito de porco essa pessoa é. Não. O espírito dela foi dado por Deus. E um dia, Deus tomará de volta o fôlego. Amém? Mas a alma dela é isso que você está conhecendo mesmo. É a alma. Essa alma cheia de defeitos, que você não gosta, porque não parece com aquilo que é seu ideal. Você tinha como ideal conviver com alguém diferente, que não tivesse esses adjetivos ou esses erros que você está observando. Por que que a maioria dos casamentos, eles não caminham bem durante algum tempo? Aí depois vem a maturidade e começa a organizar a casa. Sabe o que é? É porque nós, quando conhecemos o outro, a outra pessoa, a pessoa com quem vamos nos casar e conviver, a gente faz um mundo de expectativas em cima do outro. Não esperamos o período da maturidade, da maturação. Namoro, noivado serviria para isso. As pessoas se antecipam muito para se casarem, para conviverem, coabitarem e terem vínculos mais íntimos. Aí o que acontece? Não chega até elas o conhecimento pleno da alma. Como você não conhece o outro na plenitude daquilo que você deveria, ou o ponto que você deveria conhecer, quando você se casa, você vai descobrir um bocado de coisa ruim. Puxa, eu nunca imaginei. Puxa, nunca pensei. Escondeu de mim esse tempo todinho. E você começa a viver uma decepção. Essa decepção te afasta do outro. Te afasta do marido, te afasta do pai e da mãe, te afasta da igreja. Por quê? Porque você tem uma expectativa que aqui na igreja todo mundo é santo, 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 santo. E não é.
Você está no meio de pessoas que estão aqui para serem iluminadas pela palavra e pelo Espírito. Pessoas que nem você, que têm defeitos, que vivem inverdades, pessoas que, como você, escondem os seus pecados. Claro, a gente chama no popular de podres. Sim ou não? Ah, eu não quero revelar os meus podres, os meus pecados. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada um de nós. Ele nos conhece desde o dia que fomos gerados no ventre da nossa mãe. Olha que coisa. Então dele não há nada que seja oculto. A Bíblia diz que até mesmo que as trevas, elas não conseguem subverter a luz de Deus. Imagine você, não há nada oculto para Deus. E, bispo, por que o senhor está falando isso? Porque se talvez você mulher ou você marido conhecesse na íntegra a pessoa com quem você casou antes de ter casado, se você tivesse 30 anos de convivência antes de casar, estou falando 30 anos de maturidade, né? Não de tempo, mas em maturidade. Você descobrisse o que aquela pessoa era de fato e o que ela iria se tornar de verdade na sua vida, talvez você tivesse dito, Deus me livre e me guarde, nunca que eu vou me casar com uma pessoa dessa, né? Imagine que Deus te conhece muito bem desde o ventre da tua mãe. Olha que coisa. E mesmo assim, Jesus foi para a cruz para poder te chamar para casar com Ele. Mesmo conhecendo quem você é, de forma integral, sabendo de todos os teus podres, Ele entra na sua vida com o Espírito Santo para se unir, olha só que coisa, ao que não presta, porque se você dizer que a gente presta, nós não prestamos para nada. Sim ou não? O que a gente pode prestar para Deus? Fala sério. Nós prestamos o que para Deus? Somos pecadores miseráveis, sim ou não? Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão profunda a nosso respeito que mesmo sabendo quem nós somos, Ele nos dá a chance de recebermos um novo fôlego de vida, uma nova aliança no dedo. Ele nos propôs lá na cruz uma aliança nova. Caramba, eu sei quem você é. Não, mas eu acho que se você soubesse, você não ia me querer. Não, eu sei quem você é. Eu sei que nem você se aguenta. Mas eu te amo e eu te quero. Vocês estão entendendo a profundidade? Eu sei que você faz isso, que sei. Mas eu vim salvar o perdido. Eu vim tirar você dessa situação de treva. E eu sei que sozinho você não sai. Então, eu vou te dar o maior presente que alguém poderia receber. Eu vou te dar um fôlego novo, um espírito novo, uma oportunidade nova. Um novo amor manifestado pelo meu filho na cruz. Amém? E essa oportunidade você não pode perder, porque quem está te dando é quem te conhece muito bem. Quem te conhece que te compre. Sim? Quem já disse essa frase? Quem não te conhece que te compre, né? Essa é a frase. Quem não te conhece que te compre. Agora, Ele te conhecendo, te comprou lá na cruz com sangue. Pagou o preço com sangue, sabendo tudo da sua vida. E o que me causa um certo asco é quando o apóstolo escreve isso aqui, dizendo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, eu recebi dele tudo isso sem merecer. Graça é uma dádiva não merecida. E aí, eu recebi essa graça, essa dádiva, de ser chamado para ser filho de Deus, para ser herdeiro de Deus, para andar com Deus novamente, na luz,
como ele na luz está. Nós temos que andar na luz como ele na luz está. E ele nos dá essa outorga de nós voltarmos para ele. Ele nos chama lá do lago de fogo, lá do enxofre do inferno que a gente estava vivendo. Droga, bebida, essa coisa toda, essa esculhambação social que nós estamos vivendo, ele nos tira lá daquela situação e nos traz para esse lugar maravilhoso. E para quê? Para trabalhar em você, para trabalhar em mim, para fazer com que a gente seja nova criatura, para nos motivar. Por quê? Porque aqui dentro é um ambiente de motivação, de ensino. Porque sozinho, Jesus disse, nada podeis fazer. Então, eu não poderia me transformar, ou me renovar, ou me ajeitar sozinho. Eu preciso que o Espírito Santo se una ao meu espírito. Eu preciso que o Espírito Santo fale com a minha alma, porque a minha alma, ela necessita se converter. Amém? Amém? Levanta a tua mão direita, fecha os olhos e diga, há um excelente significado de graça. A graça, ela nos engrandece, ela nos ajuda, ela nos resguarda, ela nos promove. E isso nos acontece quando o nosso viver, ele passa a existir de uma forma saudável, espiritualmente falando. Diga, há um gozo espiritual que eu não experimentei por não conhecer verdadeiramente a graça do Senhor Jesus. Mas hoje, esse gozo nos traz a percepção de um sacrifício racional, inteligente, agradável a Deus. O verdadeiro amor não nos acorrenta. O verdadeiro amor nos liberta, mas não nos libera. Só nos liberta, sem nos liberar. Apenas liberta para atos de louvor ao nosso Deus. Assim, nós recebemos um espírito voluntário, pois ele é fundamental para a glória de Deus. Com o espírito voluntário, eu utilizo a minha liberdade sem libertinagens, sem me liberar para fazer novamente aquilo que não é próprio, que não é certo, para que eu possa hoje me fundamentar voluntariamente na vontade de Deus. E esse amor, e essa graça, e esse conhecimento não serve para me engessar em obrigações religiosas, mas em um coração puro para servir o amor de Deus. Amor este que nos depõe do caráter de Deus, que nos faz viver no Espírito e na graça, sem que a igreja ou o sagrado ensinamento se torne um fardo para a minha vida. Pois aquele que me ama e tem cuidado de mim, me traz a viver e a fazer da minha vida um sacrifício verdadeiro, uma oferta verdadeira, um dízimo verdadeiro, um casamento verdadeiro, uma verdade verdadeira. O Senhor veio salvar a minha alma e veio me trazer a prudência de dias melhores para o meu bem. Amém? Então, nós começamos a entender essa verdade. E não as meias verdades que nós habitualmente aceitamos, ou pensamos, ou acreditamos em nós mesmos. Sabe, é muito fácil eu simplesmente achar que eu vou me fechar no meu mundinho e viver do meu jeito. E comungar com Deus de uma futura salvação. Mas isso é ilusão. Eu tenho que ter a motivação da fé, eu tenho que ter a motivação do conhecimento, eu tenho que ter a motivação da clareza do Espírito, que Paulo atesta lá em 1 Coríntios 2, que eu não sou capaz de ver, ouvir ou sentir coisas que só Ele pode me revelar. Então não dá para eu pensar que as coisas que me libertam e que me elevam
vão vir, vão nascer da minha alma. A minha alma está em treva. A minha alma vive em treva. O que me ilumina é o Espírito Santo. O que ilumina você é o Espírito Santo, irmão. Ele é que dá aquele facho de luz quando você está pensando besteira. A gente chama de consciência. Quem lembra? Né? De repente vem aquele facho de luz e diz: não faz isso não. Não faz isso não. De novo, faz não. Não volta para isso não. Daí você já saiu. Deus já te libertou e Ele não te liberou para voltar. Ele apenas disse: sai do Egito. Ele nunca disse: volta para lá. A ordem foi ir para a promessa e não voltar para a escravidão. Então, o que nos faz vivermos ou sermos melhores do que os outros? Nós começamos dizendo, e um olhando para o outro e dizendo: é diferente de mim. E nós, de uma forma analógica, observamos que temos corpo, alma e espírito. Isso nos faz sermos iguais, mas a nossa essência é diferente. Se a minha essência é diferente da sua, e a sua do seu irmão do lado, o que te faz ser melhor do que o outro? Bispo, isso é uma posição meio que orgulhosa, soberba, jactanciosa, eu achar que eu sou melhor do que o meu irmão ou do que a minha irmã que está aqui do lado. Não. Na verdade, isso nem é orgulho, nem é soberbo, nem é jactância. Sabe o que é? Isso aí é um pensamento que você tem que ter em Deus. Olha o que Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Claro que se você pensar no que Deus mandou Abraão fazer para viver uma fé genuína, você vai perceber que há de haver em você essa luz, essa imaginação, esse facho resplandecente que te faz perceber os teus erros e corrigi-los de imediato, fazendo com que você queira mudar mesmo. Sabe, às vezes eu fico assim quando alguém diz: bispo, sabe fulano? Fulano se chateou e está assim meio jururu e está pensando em ir para o mundo ou de trocar de igreja ou qualquer coisa no gênero. Sabe, antigamente eu entrava assim numa deprê que só Jesus na causa. Hoje eu fico pensando: meu Deus, qual foi o erro que tu cometeu ao criar essa pessoa? Qual foi o erro que Jesus cometeu ao morrer na cruz por ela? Qual foi o erro que o Espírito Santo cometeu em convencer do pecado, do juízo e da justiça? Ou eu, pastor, em ensinar a Bíblia? Ou a igreja em existir? Onde está o erro? Como eu disse, as trevas de cada um está em si mesmo. Não está no ambiente que traz luz. Não está em pessoas que ensinam a luz. Não está no Espírito da luz. Não está no Deus da luz. Mas está naquele que está em trevas. E você vai ter que enfrentar as suas trevas. As suas trevas não são de Deus, são suas. São coisas da sua alma. São coisas do seu eu, do seu ego. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja e não tem nada a ver com o pastor. Tem tudo a ver com quem você é e com quem você quer se tornar. Então tem gente melhor do que gente? Tem, porque tem gente arrependido de verdade, tem gente que só tem remorsos, tem gente que tem arrependimentos genuínos, tem gente que realmente sofre uma transformação, uma metanoia para o seu bem. Por quê? Porque se permite ser iluminado pela palavra e se humilha diante da grandeza do conhecimento de Deus, da profundidade da riqueza desse conhecimento. Tem pessoas que vão buscar o conhecimento de Deus com sede. Tem outros que acham que não precisam disso. Há uma distinção? Claro, a formação de um é diferente do outro, tanto física como mentalmente. E se física e mental você é diferente do outro, de certo que espiritualmente falando também, embora talvez, não vou dizer certeza, porque ninguém tem essa visão,
Mas vamos supor que a Diana, né? Ela recebeu o Espírito Santo. Aí a Cris recebeu o Espírito Santo. Cris quase que não sai. A Cris recebeu o Espírito Santo. Aí o Paulinho recebeu o Espírito Santo. Aí você diz, olha, 3 pessoas receberam o Espírito Santo. E são 3 pessoas com atitudes diferentes. Um tem mais fé que o outro. O outro já tem mais amor do que fé. O outro manifesta mais sabedoria do que o outro. Você sabe por que há essas distinções, mesmo em quem tem as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus? Porque nós somos bons naquilo para o qual nós nos dedicamos. Nós nos especializamos em coisas que queremos ser. Se você quer ser uma pessoa cheia de amor, se especialize nisso. Então todos vão olhar para você e vão ver, olha, esse tem um coração cheio de amor. Se você é especialista na misericórdia, você é aquela pessoa que atesta cabalmente com a sua vida a misericórdia. E para atestar a misericórdia, você tem que ser muito bem resolvido, né? Tem gente que atesta o conhecimento, porque buscou o conhecimento. E tem muita gente que mesmo com o Espírito Santo atesta a ignorância, porque acha que o Espírito Santo vai dar o conhecimento que ele não quer buscar. Quando diz, ó, profundidade da riqueza e do conhecimento, está dizendo o quê? Está lá embaixo, vai lá. Interessante que lá em Jeremias 18 diz, desce a casa do oleiro, vai lá embaixo, buscar. Ele vai fazer um vaso novo, do jeito que ele quer. Então, há coisas que nós não percebemos, que nos distinguimos espiritualmente. Aí todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser bispo, todo mundo quer ser aquilo, aquilo outro, mas ninguém quer se aprofundar, se especializar, se qualificar. Todo mundo quer casar, mas ninguém quer se qualificar para ter um bom casamento. Quer ser pai, quer ser mãe, mas não quer se especializar na qualidade de pai e mãe. Quer um bom emprego, mas não tem profissão nenhuma, porque não fez nenhuma especialização.